chamo a sua atenção para ouvir a palavra de Deus, visto que Deus é um Deus que fala, e quando Ele fala, uma coisa que Ele espera é que as pessoas ouçam, dá ouvido, como em Isaías, ele diz para as nações de Israel através do profeta Isaías: preste atenção à terra, abre os ouvidos, porque o Senhor fala convosco. Quando Deus usava o profeta para pregoar, para anunciar para o povo, Ele falava que queria atenção. Hoje, quando nós estamos, irmãos, em um lugar onde a palavra de Deus está sendo apregoada, ensinada, Deus espera que venhamos concentrar, prestar atenção para entender o que Ele está falando conosco. Nós lemos 10 versículos do capítulo 18 do livro de Atos. E o livro de Atos, escrito por Lucas, ele vai falar de muitos milagres que Deus fez através dos apóstolos. No livro de Atos, nós vamos ver também que os apóstolos passaram por perseguições por conta de pregar o Evangelho. Esse livro de Atos, para quem quer conhecer o início, o começo da igreja, deve ler o livro de Atos, porque ele que vai contar, ele que vai registrar. E nós vamos ver que o livro de Atos também vai falar do encontro de um homem chamado Saulo, que mudaria o seu nome para Paulo. E esse livro de Atos vai contar esse registro do encontro deste homem e da sua transformação. É no livro de Atos que nós vamos saber também que este mesmo Paulo, que foi transformado e que era uma bênção, quem era ele antes da conversão, antes da transformação. Nós vamos ver no livro de Atos, também vai contar que este Paulo que foi transformado, era usado de uma forma poderosa nas mãos do Espírito Santo. O livro de Atos, além de falar da conversão do passado e de como Paulo era usado, esse livro vai contar também o como este Paulo passou agora a ser perseguido. Esse livro de Atos vai falar das viagens missionárias que este apóstolo chamado Paulo estava realizando e fazendo. Como em Atenas, no capítulo de número 17, Paulo chegou da cidade de Atenas. Esse homem que vivia, irmãos, de cidade em cidade, pregando o Evangelho, chegava na cidade, pregava o Evangelho, implantava uma igreja, começava uma igreja e partia para outro lugar. Por quê? Porque ele queria que as pessoas conhecessem a Jesus, a palavra de Jesus, e buscassem a Deus por Jesus, para que elas tivessem a presença de Deus. E nós vamos ver que Paulo chegou em Atenas, começou a pregoar, lá onde tinha muitos ídolos, muitas imagens de escultura, e Paulo começou a pregar, e Lucas registra no capítulo 17, um Deus que é invisível, que é criador e que é provedor de todas as coisas. E Paulo ali apregoando, também anunciou para os seus ouvintes a respeito desse Deus que se fez homem e que morreu na cruz do Calvário e que ressuscitou ao terceiro dia. Imagina Paulo pregando neste lugar e todos ali ouvindo aquela mensagem daquele homem sábio, cheio de Deus, pregando sobre o Cristo que morreu, que ressuscitou, sobre o Deus invisível, Criador e provedor de todas as coisas. Eu fico a pensar que seria bem provável que todos acreditassem, que todos se rendessem, que todos confessassem a Cristo
daquela plateia. Só que não é o que o texto diz. Diz que Paulo, pregando lá em Atenas, tinha 3 públicos, irmãos. O primeiro grupo era um grupo que ouvia Paulo pregando, ouvia Paulo anunciando e escarneciam, zombavam, como diz minha mãe, caçoava de Paulo e da mensagem de Paulo. Então Paulo pregando para um grupo, para aquela multidão, para uma quantidade de pessoas, onde alguns ouviam e não acreditavam, mas escarneciam, zoavam e caçoavam da mensagem, irmãos. Mas no meio daquela multidão existia outro grupo que ouvia a mensagem. Paulo pregando que Deus enviou o seu Filho, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou e que aqueles que crescem nele seriam salvos. Existia um grupo que, ouvindo a mensagem de Paulo, eles protelaram a decisão de se entregar. Houve um grupo que, ouvindo a mensagem de Paulo, eles adiaram a missão ou a atitude de crer e de confessar a Cristo publicamente. No meio daquela multidão existia um público diferente dos que escarneciam. Eles não escarneciam, eles ouviam atento a palavra, mas eles prorrogaram a decisão de servir a Deus. Escutem, Paulo está pregando para uma multidão, que no meio da multidão uns estavam zombando dele da mensagem, outros estavam ouvindo e prorrogando e adiando e protelando a decisão de confessar, de crer, de servir a Deus. Mas existia um terceiro grupo no meio daquela multidão. E o terceiro ouvia a mensagem, ouvia a palavra. E esses, diferente dos que escarneciam, diferente dos que protelaram, esse grupo acreditaram, este grupo se entregavam, este grupo confessavam que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador da vida deles. Notem que Paulo, eu estou a falar de um excelente pregador. Não era o pastor Wagner que estava pregando, não. Não era o Neófilo que estava pregando, não. Quem estava pregando era Paulo, que tinha conhecimento e sabedoria. Era Paulo que pregava cheio do Espírito Santo. Era Paulo que era usado nos dons ministeriais, ou melhor dizendo, nos dons espirituais, porque dom ministerial é uma coisa, dom espiritual é outra. E Paulo era usado nos dons espirituais, e mesmo assim tinha gente que ouvia e resistia, ouvindo aquele homem inteligente e cheio de sabedoria. Mesmo assim tinha gente que ouvia, mas zombavam. Mesmo assim, Paulo, sendo cheio do Espírito Santo e usado nos dons espirituais, tinham pessoas que ouviam e protelavam a decisão deles. Isso nos ensina, irmãos, que para acontecer salvação, maravilhas, transformações, não depende só do pregador, não. Depende do coração do ouvinte. Você pode estar cheio do Espírito de Deus, você pode ser usada poderosamente pelo Espírito de Deus, você pode ter muito conhecimento e sabedoria da palavra de Deus. Mesmo assim vai ter ambientes, vai ter lugares que você vai pregar, vai ter gente que vai te resistir, vai ter gente que vai resistir à palavra, vai ter gente que não vai ceder, pior ainda, vai ter gente que vai zombar de você e da mensagem de Deus. Então eu não vou fazer isso não. Para que pregar então, pastor? Pregue, faça a obra de Deus, porque aonde tiver quem resiste, aonde tiver quem escarnece, vai ter também quem escuta e recebe, vai ter também quem se permite a ser transformado, vai ter também aqueles que reconhecem que está perdido e que precisa do Salvador Jesus. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Pregar a palavra de Deus, fazer o nosso papel de consagrar, de buscar a Deus e transmitir a palavra dele para os ouvintes.
E saindo de Atenas, pastor, com esses três públicos, os que zombavam, os que resistiam e os que acreditavam, Paulo foi para onde? É o texto que nós lemos. Capítulo 18, versículo 1, vai responder esta pergunta. Depois disso, depois de sair de Atenas, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Paulo mudou de cidade. Pregou para aquela cidade, pregou para aquela multidão, agora chegou em Corinto. E onde era essa cidade de Corinto? Qual era a importância? Qual era a fama dessa cidade? Por exemplo, quando você sai para fora aí, a região que você fala que é Itapetinga, o povo vai falar, olha, a terra do gado. Itapetinga tem uma fama, né? A terra do gado. Então, lá Corinto tinha uma fama. Qual era a fama da cidade de Corinto, pastor? Quando falava de Corinto tinha uma grande reputação de imoralidade e de perversidade. Olha que coisa. Quando falava, vou para Corinto, a terra da imoralidade, a cidade da violência, da perversidade. Corinto, que era a principal província romana. Essa era a fama de Corinto. Imagina você como missionária, você como um pregador de Jesus, e Deus mandar você ir para uma cidade que é conhecida como a cidade, que a grande reputação da cidade é a imoralidade e a perversidade. Talvez você diga, não, Deus, acho que o lugar é outro, não é esse aí não. Me manda para outro lugar, mas não para esta cidade, onde é conhecida, onde é titulada por perversidade, por imoralidade, por crueldade. Só que, irmãos, essa cidade, ao ver de Paulo, era uma cidade propícia para ele pregar o Evangelho. Essa cidade, aos olhos de Paulo, é uma cidade favorável para ele ir até lá e pregar o Cristo, Filho de Deus. Por quê? Porque onde tem pecador é que precisa ouvir a mensagem do Salvador. Por quê? Porque onde tem trevas é que precisa da presença daquele que é luz. A cidade que tem escravo é que precisa ser divulgada a mensagem daquele que é libertador. É na cidade que tem doentes é que precisa ser divulgado aquele que é médico dos médicos. É na cidade e no lugar onde tem gente faminta é que precisa ser anunciado que Jesus é o pão da vida e alimenta todo faminto que busca a presença dele. Aos olhos do pessimista, poderia olhar e falar, para que fazer esse trabalho nesse lugar? Para que ir para Corinto? Para que uma cidade perversa e imoral dessa? É lá mesmo que Deus quer levar. É lá naquele meio que Deus quer te usar. É lá que vidas estão precisando mesmo. Você pregar a palavra de Deus, pois tem gente que está precisando ser salva, tem pessoas que estão precisando serem libertas, serem transformadas, e nós e você tem a palavra de Deus. Você serve um Deus vivo que muda e transforma vidas. Aleluias. O versículo 2, imagina chegar em um desse lugar sem conhecer ninguém para pregar e abrir uma igreja. Qual seria a sua ideia ou a sua atitude? Eu vou para Corinto, não conheço ninguém, não conheço nada, vou chegar lá para abrir uma igreja. E esse texto, esse capítulo não mostra que Paulo foi, mas algum outro. Fica-se a dúvida de que Paulo estava só, indo para esta cidade. Não temos a certeza, mas a probabilidade que ele poderia estar só nessa viagem, a princípio para Corinto. Aí nós vamos ver que Paulo chegou lá, e chegando em uma cidade como essa,
Evangelho. Às vezes nós temos e sofremos dificuldades para pregar o Evangelho onde nós moramos, onde nós conhecemos. Imagina um lugar fora, onde não conhecemos ninguém, não conhecemos o lugar. A primeira coisa que eu faria, uma missão como essa aqui de Paulo, eu iria orar a Deus, iria dizer: Deus, eu estou indo porque o Senhor está me mandando. Agora prepara alguém lá para me ajudar. Levante um companheiro, levante uma companheira, levante homens e mulheres que te temem para me ajudar, para me apoiar nesse trabalho, nessa missão, Deus. Eu faria isso, eu não sei o que você faria. E eu penso e acredito que Paulo pode ter orado, Paulo pode ter pedido a Deus concernente a isso. Porque o versículo 2 e 3, eu vou ler os dois, que diz assim: achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que já havia muito, tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício tendas. No versículo 2 e 3 vai falar que Paulo chegou em Corinto e que ele se deparou e que ele encontrou com um casal. E casal esse, o homem chamava Áquila e a mulher chamava Priscila. Deus tinha um propósito em Paulo chegar em Corinto. Deus tinha uma missão para Paulo chegar naquela cidade. Pois tinha muitas pessoas precisando de Deus, como Marco Brito falou, da presença de Deus. E Deus enviou ele para lá. E quando ele chegou lá, ele encontrou com um casal. Olha que coisa fantástica. Um casal em uma cidade gentílica, e que era judeu, e que trabalhava com o que Paulo trabalhava. Para alguns pode ser coincidência, mas para quem é espiritual entende que aqui foi a mão de Deus. Colocar um judeu, colocar alguém que trabalhava com o mesmo ofício, porque o versículo diz que como era do mesmo ofício, eles trabalhavam com a mesma coisa que Paulo trabalhava, que era fazer tendas. Isso nos ensina que quando estamos na direção de Deus, isso nos ensina que quando estamos cumprindo os propósitos de Deus nessa terra, Deus vai nos ajudar. Deus vai levantar pessoas para nos apoiar. Deus vai levantar, vai nos dar companhia, suporte, auxílio para realizarmos e cumprirmos com os propósitos dele. Eles tinham algumas coisas em comum. O que em comum? Paulo com Áquila e com Priscila. Eles tinham em comum a mesma fé, a mesma nacionalidade, o mesmo Deus, a mesma profissão. Deus dizendo para Paulo: você faz o que eu quero que você faça, Paulo, e eu vou provendo tudo o que você precisa. Eu vou preparando, trabalho humano, eu vou levantando pessoas para te ajudar, para te auxiliar, para te dar suporte. Esta palavra é profética para a sua vida. Deus vai levantar pessoas, Deus vai colocar pessoas em sua vida, em seu caminho, em sua jornada. Você não vai ficar só nessa não. Você está cumprindo o propósito de Deus, os desígnios de Deus, caminhando segundo a vontade de Deus. Ele está te dizendo nesta noite: eu vou colocar uma Áquila, eu vou colocar uma Priscila no teu caminho, alguém que se identifica contigo, alguém que serve o mesmo Deus que você serve, ou em outras palavras, alguém que fala a mesma língua, alguém que teme a Deus como você teme. Para quê? Para te ajudar, para te amparar, para te fortalecer, para te apoiar. É uma palavra profética de Deus para a vida nesta noite. Deus vai levantar, Tamandará nascer.
pessoas para te ajudar nesta jornada. Mas pastor, é um trabalho que eu não sei nem como fazer. Deus vai levantar pessoas para te orientar nesse novo trabalho. Pastor, eu vou para um lugar que eu não conheço ninguém. Não fique perturbado ou perturbada. Deus está falando com você. Vá, porque eu vou preparar pessoas para te ajudar. Eu vou preparar pessoas para te receber. Eu vou preparar pessoas para te apoiar. Não temas. E o que Paulo fazia em Coríntios, o que ele foi fazer lá? Versículo 4 diz que todos os sábados disputavam na sinagoga e convenciam os judeus e gregos. Paulo foi lá pregar o evangelho. Olha como pregar o evangelho é importante. Olha como Deus do céu vê que a exposição, que a pregação do evangelho transforma a vida das pessoas e abençoa a vida das pessoas. Mandou Paulo ir para lá, e Paulo, ciente da responsabilidade, estava lá todo sábado, ia na sinagoga. Por que sábado? Porque lá tinha uma sinagoga e os judeus iam para lá. E o Senhor Jesus falou para os apóstolos: vocês pregam o evangelho primeiro para os judeus, depois para os que não são judeus, que são gentios. Não é questão de valorização, mas é questão de prioridade. E Paulo fazia isso. Primeiro ia na cidade, na sinagoga, para pregar para os judeus. Isso, irmãos, Paulo tinha foco. Para nos ensinar que Paulo tinha foco. Paulo estava ali para pregar o evangelho. Paulo estava ali para cumprir o propósito de Deus. E eu e você precisamos ter foco. Eu e você precisamos entender isso. Às vezes Deus nos confia coisas, responsabilidades, e nós começamos até bem, depois nós perdemos o foco. Quando Deus fala, quando tudo se começa, tudo nós estamos focados, mas depois o tempo passa e vem o que? Vem o inimigo do foco, que é o que? Que é a distração, que é a dispersão. Isso são inimigos de quem está focado a fazer as coisas de Deus, ou realizar tarefas pessoais. A distração e a dispersão são inimigos para que eu e você não realize o que Deus tem para as nossas vidas. Preste atenção no que Deus está falando. Não perca o foco. Deus te deu uma missão. Deus confiou a você algo. Não confiou ao que está do teu lado, mesmo confiou a você. Às vezes a gente recebe uma coisa diferente de quem está do nosso lado. Mas Deus nos confia responsabilidades para realizarmos. Escute, cuidado com as distrações. Satanás é especialista em distrair. Aqueles que Deus separa, escolhe aqueles que Deus dá missões para não cumprir com a missão de Deus. E Paulo estava lá, tinha corrido lá para Paulo ir no sábado para um clube, tinha sábado para Paulo ir em um estádio, tinha sábado para Paulo fazer tantas outras coisas, mas Paulo falou e disse: eu estou aqui, Deus me enviou, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu estou focado, eu vou em qualquer lugar outro dia, mas o dia de sábado é dia de eu encontrar com eles e pregar o evangelho do Senhor Jesus para eles. Tenha foco. Tenha foco. Porque tem grandes coisas que Deus tem para fazer na sua vida. Como tem grandes coisas que Deus vai fazer através de você. Agora nós precisamos ter foco. E Paulo dizia o que na sinagoga? Olha a mensagem de Paulo. Quando Silas e Timóteo desceram, o caminho chegou depois. Foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Quando Paulo entrava na sinagoga, onde tinha muitos judeus, tinha alguns gregos também, gentios, Paulo começava a pregar. A mensagem de Paulo é essa: olha, Deus no Velho Testamento prometeu que iria enviar o Messias, queria enviar o Salvador, aquele lá que de Gênesis 3,15 diz que nasceria da mulher, aquele que pisaria na cabeça da serpente. Pois é, aquele que o Salvador
salmista profetizou, em outras profecias que os profetas profetizaram, ele já veio, ele nasceu, ele fez o seu ministério em torno de 3 anos e meio, ele pregou, ele ensinou, ele morreu, ele ressuscitou e está vivo para sempre. A mensagem de Paulo era essa. Porque os judeus da sinagoga ficaram lá esperando que Deus mandasse ainda o Messias. E Paulo chegou a dizer para eles: olha, o Messias já veio. Vocês precisam crer. Como o texto diz aqui, que Jesus era o Cristo, o enviado, o Messias, o desejado de todas as nações. A mensagem de Paulo era essa. Nós vamos ver que eles, diferente do povo de Atenas, aceitaram de uma forma unânime a mensagem. Não, olha, irmãos, olha o versículo 6. Paulo pregando e falando que Jesus era o Salvador. Paulo pregando e falando que Jesus era o Messias. Paulo pregando e confirmando: acredite, ele já veio, Jesus já veio, vocês precisam acreditar nele. O texto diz no versículo de número 6 que, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo desde agora e parto para os gentios. O texto diz que eles, ouvindo Paulo falar que Jesus era o Filho de Deus, eles ouvindo falar que Paulo era o Salvador, eles estavam resistindo e blasfemando. Que situação, irmãos. Você está no ambiente, em um lugar religioso, não foi nem uma praça pública, em um lugar religioso, pregando e anunciando: ó, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, e as pessoas dentro da sinagoga começarem a blasfemar. O texto diz que eles não só blasfemavam, quanto eles resistiam e blasfemavam. Aí Paulo diz: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e agora vou para os gentios. Olha, Paulo insistiu, Paulo ensinou, Paulo falou, mas eles resistiram e passaram a blasfemar. Aí Paulo falou: olha, que o sangue de vocês recaia sobre a cabeça de vocês. Como disse o Senhor, eu não vou ser culpado diante de Deus pela condenação de vocês, porque eu estou pregando o Evangelho, eu estou falando do Salvador. Paulo dizendo para eles, e eles não estavam acreditando, resistindo e blasfemando. Aí Paulo falou: olha, eu não tenho culpa da condenação de vocês, estou pregando a verdade, estou anunciando o Salvador. Vocês não querem, o sangue de vocês vão cair sobre a vossa cabeça, eu vou partir para outro lugar. Por isso que você precisa pregar o Evangelho para os nossos, para a nossa família, para a nossa parentela, para os nossos colegas. Nós temos a mensagem da salvação, nós servimos ao Salvador, e para que nenhum sangue recaia sobre as nossas mãos, para que Deus não cobre de nós precisamos falar isso. Mas pastor não vai me ouvir, mas pastor não vai aceitar. Aí é um problema dela, glória em Deus. Você não será culpado e nem culpada da condenação de ninguém, uma vez que eu e você faça aquilo que Deus mandou, como Paulo estava dizendo. Vocês não querem? Eu não vou insistir com quem não quer nada. Vocês não querem? Tudo bem. Eu não vou permanecer com quem não quer mudar. Vocês não querem nada? Tudo bem. Eu não vou persistir com quem, além de não crer, ainda blasfema, ofende, insulta e maldiz. Paulo falou: eu vou partir para outro lugar. Irmãos, tudo tem limite, irmãos. Tudo tem limite. Nós vamos ver aqui que tudo tem limite. Até Paulo, que amava tanto o povo dele, Paulo, que sofria em viagens missionárias, que sofria, que passavam dificuldades, oposições, por amor à salvação das pessoas, ele insistia, ele pregava, ele chorava, ele consagrava, ele buscava, porém, tudo tem limite. Quando ele via que ele insistindo,
orando, pregando, a pessoa não queria. Ele, está nos ensinando aqui que ele ia partir para outro lugar. E nós vamos ver que tudo tem limite. Para a geração de Noé teve limite. Para Sodoma e Gomorra teve limite. Para o rei Saul, como o irmão falou, teve limite. Para Judas Iscariotes, como o irmão falou, teve limite. Para Jezabel teve limite. Para Ananias e Safira teve limite. Deus é longânimo, mas Deus também permite ou cessa as oportunidades para aqueles que rejeitam crer, que rejeitam servir, que rejeitam se entregar para Ele. Tudo tem limite. E depois o que Paulo fez, quando ele saiu de lá, versículo 7 diz que depois, saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Olha que coisa fantástica. O versículo 8, 7 e 8. O 6 fala que Paulo diz: vocês estão blasfemando e resistindo, eu não vou ficar mais aqui. Eu vou mudar de lugar, eu vou mudar de relacionamento, eu vou mudar de conviver com vocês, eu vou para outro lugar. Nós vamos aprender aqui, nós precisamos entender isso, que se Paulo continuasse insistindo com quem resistia e blasfemava a respeito da presença de Deus, ele não iria encontrar com quem desejava, almejava e valorizava a presença de Deus. Olha que coisa fantástica. Se Paulo fica preso no versículo 6, se Paulo fica preso na sinagoga, se Paulo fica preso com aquele povo que ouvia e blasfemava e reclamava e não mudava, Paulo não tinha ido para o versículo 8, 7 e 8, se encontrar com novas pessoas, com o coração aquebrantado, com o coração suscetível à voz de Deus, que ouve e se rende, que ouve e faz, que ouve e que pratica. Paulo está nos ensinando que às vezes nós precisamos tomar atitudes. Às vezes precisamos tomar atitude para que as coisas mudem nas nossas vidas, para que o nosso trabalho tenha eficiência. Precisamos tomar atitudes. E quando ele chegou na casa de Crispo, o texto diz, irmãos, que Crispo, principal da sinagoga, o antes disse que ele entrou na casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, cuja estava na sinagoga. Então, se o sinal da casa da sinagoga estava resistindo servir a Deus, na casa de Justo, que Paulo se mudou, o povo estava querendo servir a Deus. Não dá para insistir com quem não quer servir a Deus. É isso que o texto está apontando. Tem que mudar de lugar, tem que mudar de casa. O versículo ainda vai dizer assim, o versículo 8: e Cristo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Agora pense, na casa de Crispo, muita gente converteu, muita gente acreditou, muita gente se rendeu, muita gente foi abençoada. Agora imagina, se Paulo persistisse e insistisse na sinagoga, olha o tanto de gente que deixaria de receber a salvação, deixaria de serem libertos, deixaria de serem transformados, deixariam de serem abençoados. Mas a decisão dele de mudar, de ir para outras pessoas, de ir para outro ambiente, fez com que Paulo contemplasse novas experiências e outras vidas fossem abençoadas. Isso nos ensina, Paulo está me ensinando e nos ensinando. Aleluia. E Cristo, ele era o principal da sinagoga. Olha, os da sinagoga
poderia confessar a Cristo publicamente, poderia sofrer alguma oposição mais mínima, só que Cristo não. Cristo era o chefe da sinagoga, Cristo era o que mandava na sinagoga, Cristo era o líder da sinagoga. Aquele homem tomando a decisão de confessar a Jesus, de se render a Jesus, sabe o que ele custaria? Custaria a posição dele. Era como se ele tomou a decisão consciente: eu vou aceitar Jesus, eu vou servir a Jesus, mas eu vou ter que, eles vão me expulsar do meu cargo. Cristo tomou a decisão consciente: eu vou aceitar Jesus, eu vou me converter ao cristianismo, eu vou servir a Jesus, mas eu não sei mais o que eu vou ganhar, o meu salário vai ser cortado, eu vou ficar desempregado por aceitar Jesus, eu não vou ter renda em minha casa por aceitar e servir a Jesus. Olha, já esse homem que tinha entre aspas, o que perder, não pensou em nada e falou: eu quero Jesus, mesmo perdendo a minha posição. Eu quero servir Jesus, mesmo perdendo meus benefícios. Eu quero servir Jesus e vou abrir mão de qualquer vantagem. Eu quero servir a Jesus e vou abrir mão dos benefícios, porque para Cristo, Jesus era mais importante que tudo e do que todos. Que fé incondicional de Cristo. Mas lembre-se, se Paulo ficasse preso na sinagoga, Paulo não iria desfrutar dessa experiência, dessa alegria que ele estava vendo pessoas abandonar tudo para servir a Jesus. Só que quando Cristo se converteu, irmãos, Paulo estava meio que enrolado, porque Cristo ia ser abençoado. Confessou a Jesus, os pecados foram perdoados, o Espírito Santo veio na hora e passou a habitar dentro dele, o nome de Cristo foi para o livro da vida, Cristo foi abençoado. E Paulo agora estava correndo risco de vida, porque os da sinagoga ia querer matar Paulo, ia perseguir Paulo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes nós estamos aqui como eu estou. O que me custou para servir Jesus foi a fé nele, foi aceitar ele como Senhor e Salvador. Mas para eu tomar essa atitude, alguém tem um custo bem mais do que eu. Para mim evangelizar, para mim procurar, para mim ensinar, para orar por mim. E Paulo agora, por que eu estou falando isso? Porque Paulo agora ia sofrer algo, irmãos, uma ameaça muito grande dos religiosos. Eles iriam ameaçar Paulo, ameaçar a vida de Paulo, perseguir Paulo. E agora, Paulo, o que fazer? Você está fazendo o que é certo, está pregando a palavra, está ajudando pessoas, conduzindo vidas a Cristo para serem abençoadas. Aí Paulo, mediante todo o cenário de oposição, de opressão, de perseguição, de atentado contra a sua vida, Paulo escuta no versículo de número 9 dizendo: disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Deus, o Senhor Jesus, apareceu para Paulo em visão, mediante todas as ameaças que Paulo estava sofrendo, e Deus falou para ele em visão, o Senhor Jesus: Paulo, você fala, você pregue, você anuncia, você ensina a minha palavra e não te cales. Estavam ameaçando, estavam tentando calar ele, mas o Senhor falou: não tenha medo, Paulo, continua a falar, continua fazendo o que eu te mandei. Ou em outras palavras, como se ele dissesse: muitos estão se levantando contra você, Paulo, mas eu e você somos maioria contra todos. Aleluia. Porque no versículo 10 ele diz assim: porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade.
Senhor falou: você continua fazendo o que eu te chamei, você continua realizando o que eu te escolhi, e outros estão te ameaçando, mas ninguém vai lançar a mão de você não, Paulo. Pode se levantar todo mundo, o exército, eu que sou maior do que tudo e do que todos, eu vou te guardar. Cumpra a minha missão que eu te confio. Irmãos, não temam, faça o que Jesus te chamou para fazer. Faça o que Jesus designou para você fazer. Não tema forças humanas, não tema forças malignas. Cumpre o ministério que o Senhor te chamou. Realize a obra que o Senhor te confiou. Porque o mesmo Jesus que falou para Paulo naquele dia: Paulo, faça, você veio aqui na minha direção, você é o que te trouxe para aqui, como eu te trouxe, como você está dentro do meu propósito, fica tranquilo que ninguém vai lançar a mão de você. Irmãos, isso nos ensina que o lugar mais seguro nesta terra é dentro dos propósitos de Deus. O lugar mais seguro desta terra é um crente dentro dos propósitos de Deus, cumprindo com aquilo que Deus chamou ele para fazer. Quem vai impedir? Ninguém vai atrapalhar. Ninguém vai tocar. Porque quem disse foi ele. Não mude, não saia daí com medo. Continue fazendo e eu vou te guardando. Continue pregando e eu vou te usando. Continue fazendo e eu vou agindo em sua vida. Quem pode ficar sobre os seus pés? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Aleluia. Uma palavra de conscientização, uma palavra de confiança. Confie e cumpra com aquilo que Deus te vocacionou. Pai, bendito seja o teu santo nome, exaltado seja o Senhor. Nós te damos graças pela tua palavra que nos traz segurança, consolo e força. Nós, Senhor da glória, nos rendemos a Ti, ao Teu querer. Nós vivemos e viveremos para a glória do Teu santo nome. Dai-nos todo o amparado, tudo que é devido e necessário para fazermos a Tua vontade, para cumprirmos a missão que o Senhor vocacionou, nos confiardes, eterno e santo Deus. Nos ajude, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, nós clamamos, nós suplicamos e pedimos ao Senhor. Eu acredito piamente que o mesmo Deus e Senhor que nos instruíste neste dia de hoje concernente esta palavra, é sabedor, é conhecedor daqueles que, como Paulo, Senhor, tu chamaste, tu tem novos projetos, novos lugares a serem alcançados, novas metas, novas pessoas a serem alcançadas. E pedimos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, visita cada alma, visite cada coração nesta noite, Senhor. Venha trazer segurança e paz, que todo medo, que todo pavor, que toda incerteza bate retirada pelo poder e autoridade que tem o nome do Senhor Jesus Cristo. Existem vidas, existem almas que estão eterno e poderoso Deus, como nós esteve um dia outrora, Senhor, necessitando, precisando, carentes de te ouvir, e nós estamos aqui para fazer a tua vontade, para cumprir com o teu querer. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria, nos dê
choradai, xemerecalamandaçai. Oh, bendito, bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, as oportunidades virão. Aleluia, novos lugares virão. Eu mandasse que mandará da Chi. Anacandada mandará da Sai. Ila manda soca mandará da Chi. Bebe panta cala manda so. Orene manda se que mandará na Sai. Hoje o Senhor abre os nossos olhos. Hoje Ele está dizendo: eu revisto. Hoje eu abro novas portas. Hoje eu concedo novas ferramentas. Alá, Shemanda Kandaranase. Amanda Kondaranamanda e que manda ser. Eis que tenho novos lugares. Não considerei as coisas antigas e nem as passadas, porque eis que faço novas coisas, diz o Senhor, diz o Eterno. Batei, sumanda, sheikalai, deredemanda, soi. Não há quem perca nada. Alamanda ser, manda candarana sai, em mim servir. Não há quem renuncie, que negue nada para se render ao meu filho, no qual eu não abençoo. Anachonete panta calamanda sai. E aqueles que têm ouvido a minha voz, aqueles que têm sujeitado as minhas ordens, diz o Senhor, eu abençoo nesta terra, eu abençoo nesta vida, e abençoarei no porvir, e abençoarei no céu de glória. Não perca o foco, o inimigo, o maligno, as coisas deste mundo estão fazendo você perder o foco das coisas espirituais, o foco das bênçãos espirituais, o foco das vidas. Mas diz o Senhor: não perca o foco, acabe com a distração, se volte para mim e eu me